E hoje, amados, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que Deus colocou no meu coração para a gente estar compartilhando, sobre o recomeço. Como é difícil recomeçar. Começar é uma coisa, recomeçar é outra coisa. Tem uma grande diferença, não tem, André? Ah, sim, é uma diferença muito grande. Eu quero até usar um exemplo, por exemplo, o Japão foi arrasado na Segunda Guerra Mundial, né? Foi destruído e eles recomeçaram a reconstrução de um país e numa nação do zero. A sua vida pode estar destruída, pode ter trazido consequências de uma queda que você teve, seja na sua fé, no seu relacionamento com Deus, financeira, espiritual ou até familiar, mas Deus é poderoso para mudar a sua sorte e transformar a tua vida. Amém. Como é difícil recomeçar, né? Como é difícil a gente recomeçar uma história, recomeçar uma coisa que a gente parou. A gente sabe que não é fácil para muita gente. Às vezes a pessoa, ela perdeu algo na vida dela, ela perdeu, como por exemplo uma esposa quando ela perde um marido, né? E ela recomeçar uma vida novamente, às vezes ela pensa assim, meu Deus, eu vou passar por tudo de novo. Hoje nós queremos falar sobre a vida de um personagem bíblico que ele precisou recomeçar a vida dele. Ele tinha um sonho, Deus deu a ele um sonho, porém quando ele foi falar desse sonho, ele foi reprovado e foi enganado pelos seus próprios irmãos, que é José. A Bíblia fala desse jovem, ele ainda era jovem, que ele teve um sonho. E ele foi feliz da vida falar esse sonho para os seus irmãos. Logo, os seus irmãos, eles se revoltaram com aquilo, eles não aceitaram aquilo, sendo que José era o mais novo, né? Eles não aceitaram aquilo e eles se revoltaram e armaram toda uma cilada para José, ao ponto que José foi vendido como escravo. Nós podemos pensar assim, pronto, o sonho que José tinha fez o quê? Acabou. Não é verdade? Até aí, até esse momento, nós podemos imaginar assim, qualquer um de nós iria imaginar isso. Pronto, meu sonho acabou. Não é isso que acontece? Por exemplo, você tem um sonho e de repente alguma coisa acontece, ou alguém mata o seu sonho, ou algo não dá certo na sua vida, aí você fala assim, poxa vida, o meu sonho acabou. Como aquele pai, né, aquele homem, aquela mulher, aquela mãe, aquele homem, aquela mulher que deseja ter um filho, mas de repente por uma questão de saúde, ele pensa assim, para mim não dá mais, o meu sonho acabou. Né? Ela não consegue enxergar uma saída, ela não consegue enxergar uma solução, ainda mais quando ela foi decepcionada. Sabe, eu estava lendo uma passagem ontem na Bíblia, que Davi ele se entristece muito quando ele descobre que quem estava traindo ele não eram os inimigos dele, propriamente dito, mas eram pessoas que estavam ao redor dele. Ela nunca vem de alguém que você não tem relacionamento. Tem relacionamento. Né? Às vezes a gente pensa assim, ó, aquele fulano ali é meu inimigo. Não, às vezes, amados, a traição ela vem de quem está do seu lado. Por exemplo, José, né? Ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Então, assim, às vezes tem essa passagem que Davi ele diz assim, mudando um pouquinho as palavras, ele diz assim, que a tristeza dele era saber de que os seus grandes inimigos não era aquele que ele pensava que era, mas eram aqueles que estavam ao redor dele. Às vezes você já foi traído, traída, já perdeu coisas por pessoas que você achava que estavam do seu lado, por pessoas que você achava que estavam junto com você, e você hoje se encontra sozinho, sozinha. Perdeu família, perdeu casamento, perdeu muita coisa na sua vida. Às vezes você é uma pessoa que você perdeu tudo, perdeu a esperança de viver, perdeu a vontade de viver, você só trabalha. Você vai no trabalho, você vai para casa, você não se dá o luxo de viver, de curtir por causa das decepções, por causa das frustrações que você recebeu. A Bíblia fala que José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi tido como morto. É assim que os nossos inimigos querem nos ver. É assim que os seus inimigos querem ver você, morto. Às vezes nem morto propriamente dito, morto fisicamente, mas morto espiritualmente. Fulano está morto, fulano acabou, fulano já era.
Não é verdade, Breno? Fulano já era, esse aqui não tem mais esperança. Seus inimigos, muitas das vezes, eles querem ter o prazer de dizer isso em relação a você. Só que José, ele não estava morto. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Não é verdade? Tudo que um dia Deus falou, ele é fiel para cumprir. Só que nós não podemos esquecer que o diabo, ele anda ao nosso derredor para tentar quebrar aquilo que Deus falou. Só que assim, o diabo não consegue quebrar a palavra de Deus, mas ele consegue amarrar a gente se nós não vigiarmos. Então assim, o diabo, eu creio que o diabo armou toda aquela cilada para a vida de José. Só que José, amados, ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve fiel, ele olhou para Deus. E em cada situação, ele se manteve fiel a Deus. Eu imagino, ele não deixou de perder a essência na vida dele. Por isso, ele esteve sempre disposto a recomeçar aonde ele estava. Uma direção que Deus me deu hoje. Estava pensando nessa mensagem, Bruno. Por exemplo, amados, vamos imaginar isso. Vamos imaginar essa situação. Imagina que você é uma pessoa que você está descalço, você pisa sobre gramas. É macio, é gostoso, confortável. Ao mesmo tempo confortável. Você está ali, você é confortável, é seguro. Aqui você poderia andar, aqui você já estava, entre aspas, com a sua vida planejada ou montada, e de repente você é colocado na lama. E na lama, quanto mais a gente se bate, mais a gente afunda. Mais se suja também. Mais se suja. Você sabia que a Bíblia diz assim que um abismo chama o quê? Outro abismo. Outro abismo? Então assim, quando a pessoa ela tá aqui, ó, de repente ela é colocada por várias situações numa lama, quanto mais ela se bate, mais ela se suja, mais ela afunda. Por quê? Porque o desespero dela de sair daquela situação vai fazendo ela tomar atitudes que ela não deveria tomar. Só que assim, isso aqui é uma coisa para a gente entender. Só que de repente, obreiro, se você parar e pensar e falar assim, poxa vida, eu não vou mais me debater, mas eu vou pensar e agir com a fé em Deus e agir com a inteligência que Deus me deu, é capaz de você sair daquela lama e você chegar aonde Deus quer que você chegue. Qual é o seu propósito? Assim, por que me veio? Eu fiquei pensando nisso. O que acontece, amados? Quantas pessoas, obreiros, né? Às vezes é uma pessoa que ela é deixada de lado, só que ela não desiste. Ela luta e ela consegue dar a volta por cima. Eu gosto muito dessa história de José. Eu acho muito edificante, muito interessante. Você consegue se ver na história de José, lejas da vida, né? Nas lutas da vida, naquilo que a gente passa. Uma das coisas que me deixou impactado no começo da minha caminhada foi com Cristo Jesus. Eu descobri que ele tem um propósito na minha vida e que eu não sou uma obra do acaso. O Senhor, ele deixa muito bem claro para José. O Senhor tinha sonhos para José. E Deus revela os sonhos dele para José. E José sonha os sonhos de Deus. E uma das coisas que eu vejo que me intriga nessa história é que quando a gente tem um sonho, e principalmente quando Deus revela para você que ele tem um propósito na tua vida, você tem que vigiar para quem que você fala. Você tem que vigiar para quem que você abre. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir aquilo, para conviver com o seu sucesso. Infelizmente, tem pessoas que não estão preparadas para saber que o Senhor tem uma promessa na tua vida em lugares altos. Os irmãos de José já tinham inveja de José pelo tratamento que Jacó tinha com José. Quem conhece a história de José sabe a história da túnica. Mas era algo muito honroso, muito especial, então eles já se sentiam excluídos com aquilo. Aí ele vem e fala de um sonho que o próprio soberano Deus iria estar honrando e colocando ele sobre todo mundo, acima de todo mundo. Todo mundo teve muita inveja. Aí a pergunta, você já foi alvo de inveja? Você já foi alvo de perseguição contigo pelas pessoas terem inveja de você? Pelas pessoas verem que você, muitas vezes, que Deus te deu um talento, ou que Deus deu uma capacidade para você, ou as pessoas estão vendo que Deus vai te honrar. Se prepare para perseguição.
Porque a luta vem. Vem, amados, essas dificuldades vêm. O diabo ele sempre vai armar ciladas para fazer você cair e a palavra de Deus não se cumprir na sua vida. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com ele e com tantos outros personagens da Bíblia. Por isso, pastor, o que eu faço para eu poder recomeçar, para eu poder, sabe, não perder o meu foco? Você primeiro precisa olhar para Deus, confiar nele. Acreditar que aquele sonho foi ele que colocou para você. Eu sei que às vezes, amados, não é fácil, mas quando nós acreditamos no nosso sonho, nós precisamos estar dispostos a lutar por ele quantas vezes for necessário. Eu tenho um sonho. Eu creio que o obreiro também tem um sonho. Você tem um sonho. Lute por esse sonho. Talvez não vai ser na força do seu braço que você vai conseguir, mas você precisa reagir de alguma forma. Você precisa se levantar de alguma forma. A Bíblia fala, por exemplo, de um homem chamado Gideão, que ele tentou, na força do seu braço, mudar a situação da vida dele. Ele foi até um ponto, até que Deus apareceu para ele e disse para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. E tem toda uma história, ele venceu, mas ele fez a parte dele. O que eu quero fazer? Desafiar você a se levantar, a não mais ficar desanimado, deixar a tristeza bater o seu coração. Talvez amanhã ou depois você vai sentir um momento difícil, mas se levanta, respira, se levanta e vamos em frente, queridos. Num treinamento que existe, quando uma pessoa, por exemplo, ela está se afogando e você vai ajudar ela, você precisa fazer o quê? Ela se acalmar. Antes de você pensar em tirar ela do mar, por exemplo, da água, da piscina, você precisa fazer ela se acalmar. Porque se ela ficar se debatendo, é capaz dela morrer e matar outra pessoa também que está tentando salvar ela. Então você tem que, e às vezes é necessário dar um murro da pessoa para a pessoa apagar e poder tirar ela. Isso faz parte de treinamento. Então é assim, às vezes é necessário você se debatendo, se esfolando, sabe, fazendo de tudo para mudar. Às vezes é necessário você parar um pouco. Às vezes é necessário você parar um pouco, respirar e olhar para Deus, começar a buscar em Jesus essa mudança na sua vida. Deus é com você. Você não pode pensar que Deus não é com você. Você precisa parar de olhar para as circunstâncias e achar que Deus não é com você, porque hoje você está nessa situação. Você pode vencer isso. Deus já deu o Espírito dele para você. Deus deu essa fé para você e através dessa fé você pode mudar essa situação, através da fé nele. Confia nele, não faça mais só na força do seu braço. Batalhe sim, sem dúvida nenhuma, mas acima de tudo, confiando que quem vai abrir portas para você, quem vai abençoar você, quem vai mudar a sua história, quem vai mudar a sua vida é Deus. Amém. Amém, queridos? Então se levante nesse momento, saia dessa cama. Saia dessa situação, se levante nesse momento para um novo recomeço. Não é porque não deu certo que a sua história acabou aí. Você pode se levantar hoje em Deus, em Jesus, colocar dentro do seu coração que Deus é com você, acreditar que Ele é com você, crer naquilo que nós estamos falando. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estáis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós estamos aqui como profetas de Deus para declarar sua vitória. Em nome de Jesus. Amém? Para declarar que você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, recomece. Ainda que você olha e fala, parece difícil. Ainda que você olhe e fala assim, eu não vou conseguir. Consegue sim. Se apega em Deus. Amém. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Amém? Você que é daqui de Limeira, nós convidamos você para ir lá na nossa igreja, sem dúvida nenhuma. Mas se você mora em outra cidade, ou mesmo aqui em Limeira, procura uma igreja para você ir. Porque lá na igreja você vai sentir força. Lá na igreja você vai ouvir uma palavra mais determinada daquilo que a gente está falando aqui, direcionada daquilo que a gente está falando. Aqui o nosso tempo é muito pouco, nós já vamos acabar já. Mas se você for lá na igreja, você vai receber o alimento, né, Aurélio? A palavra de Deus ela é poderosa para fazer milagres na sua vida, né? É de suma importância você tomar
uma postura e uma decisão firme no seu coração de ser ministrado, de ouvir uma palavra. A gente ouve tanta coisa que joga a gente para baixo ao longo da semana. A gente vive perto de pessoas que querem a nossa derrota, que querem ver a gente para baixo. E eu tenho certeza de que a palavra de Deus, ela vai revelar o plano, o propósito de Deus para você. Ela vai ser uma cura para sua alma. Eu te garanto. Vai sim, amados. Vai, pastor, eu não vou à igreja. Vai, começa aí. É lógico, estou falando para você ir em qualquer lugar, estou falando para você ir no lugar onde você vai receber a palavra, e ali você vai ser alimentado, ali você vai ser abençoado, sabe? Vai ter um pastor lá que vai orar por você, vai ter alguém lá que vai lutar junto com você. Crê nisso, não dependa só da pessoa lutar com você, mas dependa de Deus, da sua fé. Mas é bom você ter alguém que luta com você, que ora por você. Então procura uma igreja ainda hoje, se você puder. Não sei que hora que você vai estar ouvindo esse vídeo, mas ainda hoje, se você puder, procure uma igreja. Dá um passo de fé, procure um lugar onde Deus possa mudar a sua história. Para de ficar insistindo, para de ficar dando murro em ponta de faca. Deus é com você, abra o seu coração para isso. Nós estamos aqui como profetas de Deus para abençoar a sua vida. Amém. Creia nisso. Eu convido você daqui de Limeira, convido você para ir na nossa igreja. E nós vamos orar com você, vamos declarar a sua vitória. Ou se você quiser ir numa outra, vá. Entre em contato com a gente. Se você mora em outro estado, se você mora... não importa onde você mora, a igreja tem o WhatsApp. Entre em contato com a gente lá, a gente vai conversando. Entre em contato. Pastor, me ajuda. Mesmo em contato, né? Espera. Se você deseja receber uma visita pastoral, nós estamos aqui abertos para estar te ajudando, para estar fazendo uma oração, para estar te acompanhando. Se você deseja um acompanhamento mais de perto, dá esse passo de fé. Dá esse passo de fé. Quebra essa barreira. Eu tenho certeza de que Deus vai estar te abençoando. Não tenho dúvidas disso. Amém, amém, amados. Creia mesmo nisso, porque nós cremos. Nós podemos falar para você sobre recomeço. Amém. Nós podemos falar, tanto eu como o obreiro, nós podemos falar para você como é duro recomeçar, mas a gente sabe que Deus vai nos dar a vitória. Então, faz o que a gente está falando, busca Deus, e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Amém. Amém? Creia nisso. Eu quero orar por você, declarando a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento orar por essa pessoa, meu Pai, que desistiu, que está desistida da vida, por essa mulher, por esse homem que se encontra infeliz, meu Pai, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, por não ter conquistado aquilo que ele sonhava. Eu oro por aqueles que tinham um sonho, mas devido, meu Pai, a algumas coisas que aconteceram na vida deles, eles perderam esse sonho. Eu peço ao Senhor, meu Pai, visita essa pessoa agora. Restaura o sonho dela, assim como o Senhor foi com José. José, meu Pai, se tornou governador. Então, que o Senhor venha mudar a história de vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham agora. Independente da religião dela, meu Pai, seja ela católica, evangélica, seja ela espírita, meu Pai, se tem ou não tem religião, eu peço ao Senhor que a tua bênção seja derramada sobre essa vida. Meu Deus, estende as suas mãos, cura a ferida dela, traz ânimo para ela, traz fé ao coração dela, meu Pai, dessa pessoa, e que a partir de hoje ela se levante para um recomeço, para um novo tempo na vida dela. Em o nome de Jesus, restaura os sonhos dela e abençoa, meu Pai, pois eu entrego essas pessoas nas tuas mãos, crendo na tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Creia. Ponha isso no seu coração. Creia de todo o seu coração que Ele dirija a nossa vida. Em nome de Amém. Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Forte abraço. Não esquece de se inscrever, de compartilhar e, se necessário for, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Tá bom? Queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus e até mais. Deus abençoe. Deus abençoe.